primeiro lugar, gente do Piauí. Estaremos aí em breve. Estou aqui com nada mais, nada menos. Tchan, 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 tchan. Vamos fazer aí. Claudete Maria Miranda Dias, uma das maiores historiadoras do Brasil. Para quem não conhece, a conhece ou as obras dela, ela trabalha na Universidade do Piauí. Seria próximo da Serra do Capivara? Sim, a Serra da Capivara é do Piauí e eu sou da Serra da Capivara. História pura da Serra da Capivara. Arqueologia, indígena inclusive. Indígena, lá tem os vestígios do povoamento mais antigo das Américas. Sim, sim. E eu fui professora na Federal do Rio, depois fui para a Federal do Piauí. Ela tem o mestrado de História, ela tem o doutorado, a pós-graduação e o pós-doutorado. E o interessante dela é que ela escreve tudo, somente os temas de história com H, do estado dela, de Piauí. Como o estado dela pertence ao Brasil, obviamente, pertence à nossa história, gente. História com H. E os professores aí de Piauí, ao qual nós estendemos todos os nossos abraços, né? E depois vão descendo das serras, serra. A maioria é tudo serra lá. Eu acertei na lata, que ela mora perto da Serra da Capivara, onde eu estudei na minha infância, adolescência, enfim. Serra da Capivara é uma das famosas arqueologias vivas. A arqueologia viva seria um pleonasmo, mas a arqueologia viva, eu estou falando viva no contexto histórico do Brasil, até nunca foi tão moderno. Então, eu falei demais já, agora eu vou deixar a palavra para a autora aqui, grande autora, um prazer em conhecê-la. Eu falei demais só para deixar a senhora na cara do gol, porque eu já falei tudo demais, agora a senhora vai dar um recado. Além do Estado, a senhora vai falar um pouco, em duas olhadinhas, sem conhecer meus livros. E mandar um abraço para os colegas da senhora e para o Estado e depois para todo o Brasil também, lógico, né? Porque somos brasileiros, né? Grande honra. Apesar de tudo, entre aspas, as instituições ficam e as pessoas passam. Então nós vamos ficar com as instituições, porque essa cacalhada aí vamos limpar em breve. Exatamente. Inclusive as que ficaram, hein? Eu amo poesia, né? Faz aleatoriamente aí uma escolha. E esse livro tá lindo, muito bonito, muito bem diagramado. Ousadia imperativa. Ousa ou adia. Acolhe ou abandona. Larga ou segura. Traz ou despacha. Amadurece ou apodrece. Pensa ou imita. Ousa ou acovarda. Planta ou decepa, acompanha ou guia, segrega ou solta, pare ou corre, vive ou morre. Você brinca com as palavras, né? Você contrapõe sentimentos e ações. Interessante, é mesmo bem ousado. Agradeço. Foi isso que a senhora sentiu? Como a vida tem os vários lados, né? Sim. A vida tem, não é? Esse é o meu propósito do livro. Pois é, exatamente, os vários lados da vida, A senhora sentou. né? Então, para encerrar, gente, a senhora olha para aquela câmera lá. E fala o que a senhora quiser do nosso Brasil, do seu estado ou da literatura também, em 3 pontos que eu vou deixar para a senhora, uns minutos aí pra gente encerrar. E a senhora vai pro Piauí e eu vou para Santa Catarina. Uruçanga, capital do vinho, uva guete, muito gelo e no verão muito calor. Estamos em praia, temos tudo. E a senhora tem tudo também. Isso significa a diversidade do nosso Brasil. Então, tudo com a senhora ao vivo e a cores para todo o Brasil. Assim, é a segunda Bienal que eu participo como autora, a Bienal do Livro do Rio e a Bienal do Livro de São Paulo. Eu estou assim, encantada com a Bienal, porque você encontra cores das mais diferentes regiões do Brasil, uma literatura bem diversificada, quer dizer, o mundo do livro e atrair tanta gente como atrai a Bienal. Né? A senhora chega cansada no hotel, como eu? Sim.
Mas não cansada fisicamente. Não. De ansiedade, êxtase, glória, iluminação. Total. Eu chego morto. Chega impregnada de cultura. Eu chego morto. Muito cansativo. Mas não, cansativo de... Cansaço. Eu tô falando de tanta literatura da... um cansaço prazeroso. É isso que eu tô falando. Vamos lá então, Piauí. Então, eu sou historiadora piauiense lá da Serra da Capivara, de onde eu vim, cheguei anteontem. Professora da Federal do Piauí. Nós trouxemos 3 livros aqui. O Piauí que o Brasil quer ver. Aqui nós temos a Serra da Capivara, ó, as pinturas rupestres. E eu trouxe 3 livros. Trouxe esse, o Piauí que o Brasil quer ver. Esse Balaios e Bentivis e História dos Índios do Piauí, só que já esgotou, não tem mais. Balaios e Bentivis é uma história de... Mas qual a etnia? A balaiada no Piauí. A balaiada aconteceu em 1838, né? A balaiada no Piauí, eram os balaios, que eram os vaqueiros, os artesãos, os lavradores, contra a oligarquia. Então eu trato da história do Piauí que eu digo que está submersa sobre os escombros da memória. A senhora sabe que lá na Guerra do Contestado, no meu estado, a balaiada, inclusive depois tem outros estados também, Farroupilha, enfim, foi tipo um movimento, entre aspas, democráticos da época, sem nenhuma instrução, que foi acrescentando e se tornaram independentes de Portugal justamente por esses movimentos isolados. Né? Contestado já é depois, né? Mas assim, tem essa mesma característica. Contestado foi até por causa de Portugal, exatamente, não foi tipo aqui que os holandeses e os espanhóis também invadiram aqui, né? Os holandeses, espanhóis, franceses, até porque o próprio Piauí é uma linguagem indígena, o nome. Isso mesmo, Piauí. Mas é o Piau, ali tem um Piauí, ali tem um Piau aí, aí ficou Piauí. Mas, por exemplo, a pesquisa da senhora seria uma espécie de, lá no nosso linguajar, TCC, ou aqui está o coração impregnado da autora Claudete? Aqui é meu mestrado, aqui é o mestrado, História do Brasil. Presta atenção, professores, todo mundo tem que sonhar em escrever seu livro. E esse aqui é um resumo, uma síntese do meu mestrado, do meu doutorado e das pesquisas sobre o Piauí, História, Arte e Cultura. Então significa que aqueles nossos livros de história, por exemplo, do grande autor, dos autores agora, desde aquela época que eles se prendiam um pouco na ditadura militar, mas agora estão soltando isso aos poucos. Isso aqui é nada mais que quem quiser saber mais sobre a verdade do Piauí, está altamente atualizado e sem medo da censura. Porque é a história social. Certo. Não é só a história. A senhora tem alguma coisa de sociologia? Não, história social. Está embutido. E a pedagogia também? E a pedagogia também, para poder como aprender a ler história. Então, para encerrar, gente, eu gostaria de agradecer a Claudete. Estou já chamando quase que amigo Claudete íntimo, mas me dá um prazer como também vivenciei a ditadura militar, que talvez tenha uma... É péssima, né? Mas para a literatura, os nossos professores eram diferenciados porque a gente era obrigado a ler. E agora, por positividade ou negatividade do regime, eu sou totalmente contra a ditadura, mas a parte da literatura foi a que mais nos cravou, porque a gente era obrigado a ler. E hoje nós estamos escolhendo isso. Então talvez eu fiz uma contradição aí, para não levar mal, a ditadura eu sou contra. Mas para encerrar, eu fiz uma poesia aqui no Espectros, eu acho que está no Ócio, no outro livro, sobre Brasilíndios, o título. Brasilíndios. Você sabe de qual? Eu estava tentando procurar agora, mas eu vou postar. Eu vou postar na imagem, no meu corpo. O que eu quis dizer? Que aqui chegamos nos índios, depois tornaram-se brasilíndios, porque já estavam denominados brasilíndios pelos... Mas os brasilíndios eram chamados pelos americanos. Sim. Depois eles tomaram tanta conta que começaram a exportar para o Brasil que viraram ameríndios. Exatamente. Certo? E dos ameríndios, eu termino dizendo que tanto ameríndios como que roubaram as nossas línguas, que chegaram a ter a língua própria da senhora, que chegaram a virar tupi-guarani, que é a mistura de francês com índio, com tudo. E eu termino dizendo assim, ó, não posso falar para a senhora, que é segredo pro pessoal, mas eu termino assim, ó.
ameríndios, mas salvem, a última frase, salvem os brasileiros, porque nós estamos aqui em... Muito interessante. Mas aí por isso eu não posso falar, é a mesma coisa que a senhora não vai falar também, porque o livro é pra ler, né? É. Não é pra contar, né? Muito obrigado. Obrigada a você. Saúde, tendo saúde e vontade de escrever e vamos pra frente. Come with me now, fuck that guy. Look at her, oh. Now you flash that sexy smile. Tell me I've got to wait a while, and it makes me lose my mind. Look at her, oh.